A gente vai começar aqui a nossa EBD então, e o assunto de hoje é perspectivas para o futuro. E quem vai dar aula para a gente hoje é o Bruno, que está aqui atrás de mim. Eu vou orar para a gente começar e daí ele assume, beleza? Senhor, a gente te agradece por esse dia, obrigado por mais uma manhã em que nós podemos estar aqui na sua casa, ou estar nas nossas casas, Pai, mais te buscando, aprendendo mais de ti, da tua palavra. Vem, Senhor amado, abrir o nosso entendimento, nos dá discernimento, Pai amado, das coisas que dizem respeito ao teu reino, a tudo aquilo que diz respeito a ti, Deus. Nosso coração está aberto, nossos ouvidos estão atentos para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós essa manhã, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Eu vou tirar a máscara, vocês ficam longe, tá? Por favor. Bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Bruno, sou membro do Ministério Cristianismo e Cultura. Estamos com a parceria com a EBD, com a EBD e com a Mocidade para essa classe, tá? Houve uma mudança de última hora, o Samuel, que é a pessoa responsável por dar essa aula, ele infelizmente não pôde, então eu antecipei uma aula que seria dada lá para frente, tá? Mas a aula se encaixa dentro do cronograma. Esse último mês nós trabalhamos muito o aprofundamento bíblico, né? Panorama da Bíblia, como que interpreta, a relação entre teologia e filosofia, né? Essas coisas mais interessantes. E eu fiquei com a parte final, que eles me deram a parte mais polêmica, que é falar as heresias e falar como é que a situação está hoje, tá? Eu diria que essa aula é um pouquinho mais polêmica que as anteriores. Ela é uma aula um pouquinho mais descritiva, tá? Então, assim, eu vou dar um panorama bíblico de início, mas depois eu vou tentar descrever algumas situações que nós temos lidado na igreja hoje, século XXI, tá? E daí vocês vão entender por que o mote a história ainda não acabou, beleza? Eu vou baixar o PDF aqui. Você pode usar os dois dedos. É muita tecnologia. Eu sou velha guarda, tá? Eu tenho um problema. Bom dia. Vai ter classe dominical aqui? Sim, já está rolando. De jovens? Tá bom, vou chamar a pessoa. Beleza. Então, dá início à nossa primeira parte, tá? Que é um panorama um pouco mais bíblico. Nós vamos falar da relação entre o Espírito Santo e a igreja. A Ellen vai participar. Bom dia, fique à vontade. Opa, vontade. Então, assim, essa relação é sempre delicada. Eu não vou me aprofundar. Isso aqui dá uns 6 meses de EBD, só para falar da relação do Espírito Santo com a igreja. Eu sei que é um tema que às vezes dá um pouco de polêmica, mas vai ser bem situado no que a gente está lidando hoje, tá? Então, primeiro assim, quando que a igreja nasce? A igreja, oficialmente, ela nasce no dia de Pentecostes, tá? Vocês sabem, domingo passado foi considerado, dentro um calendário mais tradicional, domingo de Pentecostes. 40, 50 dias depois da Páscoa, se entende pelo texto bíblico, 40, 50 dias depois da Páscoa foi quando o Espírito Santo desceu nas línguas de fogo, lá como os apóstolos estavam reunidos para fazer uma oração. Então se classifica como domingo de Pentecostes. Pentecostes já era uma celebração antiga que os judeus tinham, que tinha a ver com o período das colheitas, e que foi ressignificada no cristianismo, tá? Ela inaugura a descida do Espírito Santo, né? Então aquela glória, aquela Shekinah, aquela nuvem de fogo que passeava, acompanhava o povo quando eles peregrinavam, ela desceu em línguas de fogo e hoje ela habita dentro da gente, né? Olha que privilégio. Aquilo que habitava dentro do Santo dos Santos, hoje habita dentro de cada um de nós, tá? E não só isso, o Pentecostes, a característica principal dele é que ele nos capacita, né? Quem conseguiu acompanhar as aulas anteriores, elas já estão todas gravadas no YouTube, então vocês podem ir lá assistir. Vocês vão ver que foi falado uma característica interessante que a gente passa despercebido quando a gente lê a Bíblia, é que Pentecostes é a reversão da Torre de Babel. Vocês lembram da Torre de Babel? Galera, vamos chegar até o céu. Constrói, 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 constrói. E daí Deus fala, não vai rolar. Daí ele confunde as línguas de todo mundo. A confusão das línguas. Pentecoste é a inversão disso. É um bando de judeus semi-analfabetos reunido no meio de uma casinha, desce no meio de uma festa em Jerusalém, com gente do mundo inteiro, o Espírito Santo desce e capacita cada um deles a se comunicar e anunciar as glórias de Deus e anunciar o evangelho para pessoas de outras culturas e para pessoas de outras línguas.
O Pentecostes é a nossa capacitação como igreja para proclamar a glória de Deus e para anunciar o Evangelho. É a nossa capacitação. O Espírito Santo nos retorna a Cristo, nos ajuda na conversão do nosso coração e dá esse tipo de capacitação. Um fato curioso também, não sei se vocês perceberam, o livro de Atos é o segundo volume do livro do Evangelho de Lucas. Eles foram escritos pelo mesmo autor e um deles é uma continuação do outro, tá? Isso dá um significado bastante interessante. Por quê? O que Jesus começa em Lucas, a igreja continua em Atos. O Espírito Santo nos capacita a continuar aquilo que Jesus começou. Nós somos capacitados. Por isso que tem aquela ideia, coisas maiores vocês farão, tal. Nós damos continuidade ao que Jesus começou porque nós recebemos o Espírito Santo. E explica um pouco também por que, se vocês já leram, lembra a primeira vez que eu li o livro de Atos inteiro, a raiva que eu fiquei no final, porque o livro não acaba. Paulo pede 3 capítulos dele fazendo uma jornada para chegar em Roma. Parece série da Netflix, né? Que acaba no vácuo. Eu assisti ontem Tribos da Europa. Acaba no vácuo, assim. Tipo, fica a expectativa da segunda temporada e você não sabe se vai vir na segunda temporada, né? Então, 3, 4 capítulos, aquele monte de causa, cobra picando, é naufrágio, é guerra, não sei o quê. E Paulo chega em Roma e... Ele foi ou não foi para César? O que aconteceu? Tá? Só para matar a curiosidade de vocês, aquela foi a primeira ida dele a Roma. Ele foi absolvido, continuou o trabalho missionário dele, algumas pessoas dizem que ele até foi para a Espanha evangelizar. Posteriormente ele foi preso depois e daí ele foi decapitado. Então, assim, aconteceram outras coisas depois. Ele não morreu naquela ida a Roma, morreu posteriormente. Mas por que o livro de Atos acaba sem final? Porque o que entendimento bíblico é que nós ainda estamos vivendo Atos. O entendimento bíblico é que nós, enquanto igreja, estamos dando continuidade ao que os apóstolos já estavam fazendo e o que Jesus estava fazendo antes. Então, nós ainda vivemos sobre o Pentecostes, não no sentido pentecostal que vocês estão imaginando, mas nós vivemos sobre o Pentecostes no sentido de que o Espírito Santo ainda nos capacita a essa atuação no mundo, a essa proclamação da glória dele, ao evangelismo, a nossa atuação no mundo. Nós ainda estamos dando continuidade ao que Jesus começou, ao que Pedro, ao que Paulo, ao que os apóstolos. A gente está dando continuidade a esse tipo de trabalho. Vamos lá, tecnologia. Em resumo, vocês adoram desenhos, tá? Jesus é o Senhor de toda a criação. Ele governa sobre todos os aspectos da realidade, do ecossistema do cerrado, à economia capitalista global, até a ciência e tecnologia e ao funcionamento das famílias. Jesus é Senhor sobre toda a criação e a nossa função como cristãos é proclamar, anunciar, dizer para o mundo inteiro que Jesus é o Senhor. Ele reina, ele venceu na cruz, ele pagou o preço dos pecados, agora arrependam-se, se convertam e se submetam ao Senhor dele. Esse é nosso papel enquanto igreja. Porém, contudo, todavia e entretanto, a gente vive um gap. Tá? Então, a primeira vinda, até Jesus está com um coraçãozinho ali na imagem, se vocês repararem. A primeira vinda, algumas pessoas usam analogia, Jesus vem como um cordeiro. A segunda, ele vem como um leão. Né? A primeira vinda, ele faz a convocação ao arrependimento, chama as pessoas para a igreja. E a igreja hoje está no anúncio de dizer, se arrependam, Jesus já venceu a guerra, ele já conquistou o pecado, ele já é Senhor sobre tudo. Venham, se arrependam, abandonem esse velho caminho, porque ele já venceu. Não adianta você continuar vivendo desse jeito errado, porque não faz mais sentido. Esse mundo vai chegar num fim, mas Jesus vai prevalecer, vai vir um novo céu, vai vir a nova terra, o reino de Deus está sendo instalado no mundo. Né? E até a segunda vinda, a gente vive esse interlúdio, né? Que os termos antigos que eles usavam era o séculum, né? A presente era entre a primeira vinda de Jesus e a segunda, de onde vem a ideia de secular, né? Vocês que estão na universidade, pode dar uma encostadinha ali na janela ali, que está vindo um pouco do barulho lá de dentro, tá, pessoal? O que é o séculum? Tá? Normalmente, se simplesmente quem está na universidade, secular, eles falam que é a ideia de que
Quando a gente vai fazer debate na esfera pública, por exemplo, você não pode levar razões religiosas, né? Então, você vai lá na universidade, você não pode expor, uau, como cristão eu creio assim. Não, aqui é secular, abandona esses argumentos, né? A ideia de secular vem das escrituras e vem da tradição cristã, mas ela não é um espaço onde não tem religião. Ela é o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, uma coisa que a gente precisa ter um pouco claro, enquanto cristãos nesse mundo, a gente vive essa tensão entre já ter o reino de Deus e o reino ainda não ter chego. Então, por isso que algumas linguagens da Bíblia são meio estranhas. Você lê em Efésios, por exemplo, e diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Na primeira vez que eu li isso, eu estava numa bad no dia, eu falei, não tem nada a ver, cara. Minha vida tá uma foto, tá tudo errado, eu sou cheio de pecado e tal. Mas a ideia é que, assim, a gente vive hoje em uma espécie de antecipação escatológica. A gente tem que tentar viver a nossa vida hoje como se já estivesse na Nova Jerusalém. Essa é a expectativa do que a gente vive, né? Isso é viver pela fé. Você vive por aquilo que você não vê. Você não vê santidade exalando pelos seus poros, mas você tenta viver sua vida como se você fosse santo. Essa tensão é parte da nossa vida. A gente inicia projeto social, faz evangelismo, abre hospital, abre escola, começa um monte de coisa, mas a gente sabe que tudo que a gente começa aqui é uma migalha, é uma amostra, é contaminado pelo pecado, é contaminado pelo espírito desse mundo. Mas quando Jesus voltar, de alguma maneira ele vai fazer uso disso, de uma maneira que a gente não sabe como que é. A Bíblia chama de galardão. As boas obras que a gente faz aqui não morrem no vácuo. Jesus meio que restaura elas na nova criação, mas a gente não sabe direito como que é. Isso fica expectativa escatológica, que a gente chama. Expectativa para o final dos tempos. Então essa é a tensão que a gente vive. E justamente porque, como igreja, nós vivemos nessa tensão entre sabemos que Jesus é Senhor, mas ele ainda vai vir e impor sua autoridade sobre tudo, a gente tem uma missão de discernir o espírito da nossa época. Quando você lê, por exemplo, o diálogo de Jesus com o... Agora me deu branco, não era o Nicodemos, né? Que foi fazer pergunta para ele no nascimento. Deu branco agora. Que ele está falando sobre, mas o que é nascer de novo e não sei o quê? E ele responde... é quem nasce do Espírito. Daí ele diz uma frase que parece que está meio deslocada. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra para vento e a palavra para Espírito é a mesma em grego. Por isso que ele fala do vento. Né? A ideia é assim, você sente o vento, percebe ele na sua pele, mas você não sabe de onde ele veio. Você não sabe para onde ele vai. É a mesma coisa o Espírito Santo. É a mesma coisa o movimento da igreja. Você sente ela, você percebe o movimento, você sabe para onde, começa a entender para onde as coisas estão um pouco caminhando, né? Mas você não consegue ter controle sobre aquilo. E é assim, muitas vezes, que a igreja se acompanha ao longo da história. Tá? Em 2000 anos de história da igreja, a gente percebe esse direcionamento do Espírito ao longo dos tempos. Vocês tiveram um vislumbre disso quando, na aula do Paulo, ele mostrou como que foi a confecção dos manuscritos e como que eles chegaram até aqui. Foi o direcionamento do Espírito. O Espírito vai direcionando a igreja de certa forma. Ele vai mostrando os caminhos, ele vai preservando algumas coisas, mudando outras, né? O cristianismo, foi uma coisa até que eu fiz um comentário na aula passada, ele tem a característica de que ele não é preso a uma região, a uma etnia, a uma cultura. Ele se adapta aos lugares onde ele vai sem perder a sua essência. É a maior religião do mundo hoje. Né? E é engraçado porque ele consegue trazer mudança e transformação na sociedade ao mesmo tempo em que ele preserva certos distintivos culturais. Nenhuma outra religião faz isso. O islamismo não faz isso. O islamismo chega numa região, ele meio que monopoliza a cultura, nivela tudo. Né? O cristianismo tem essa característica de ser mais adaptável. O que isso significa na prática? É essa frase maravilhosa do Dawson aqui. Cada época é um período de crise para a igreja cristã. Em cada era, a igreja deve enfrentar novas instruções históricas, cujos problemas não podem ser resolvidos da mesma maneira que foram no passado. A crise somente pode ser enfrentada pela ação espiritual criativa. E, ao ter êxito, a igreja cria um novo modo de vida.
já que está comprometida com a determinada situação que enfrentou naquele período particular. Ele era um historiador católico, mas essa passagem é fenomenal. Tá? O que ele está dizendo? O evangelho é o mesmo, as escrituras são a mesma, o espírito é o mesmo, mas os problemas que nós enfrentamos em cada época são diferentes. E nós temos que ter a sensibilidade de perceber quais são os dilemas da nossa época para saber o que o espírito nos direciona a responder. A gente vive muito dilema hoje, acho que foi o Francis Schaeffer que trouxe essa frase. A igreja tem respostas, ela está dando respostas para perguntas que ninguém mais faz. Né? No século XXI, nós temos alguns dilemas hoje no mundo. Nós trazemos as respostas do século XIX, do século XVII, do século XVI, do século XIII. A gente não traz as respostas do século XXI. E percebo, a escritura não mudou, o espírito não mudou, Deus é o mesmo, mas as respostas que a gente tem que dar são diferentes, porque os problemas são diferentes. E o Dawson ele tem até a ideia de que isso tem que ser uma coisa muito espiritual mesmo, né? Digamos, a gente tem que ser espiritualmente criativo nas respostas que a gente tem que dar, né? E, no caso aqui, ele estava falando sobre a formação da Idade Média. Ele estava dizendo que a formação da Idade Média foi uma tentativa criativa dos cristãos de evangelizar os povos pagãos. Se você for ver ao longo da história, todas as estratégias de evangelismo que os cristãos tiveram, você vai ver o nível de criatividade dos missionários no seu trabalho tanto de pregação do evangelho quanto de transformação da cultura. Traduzindo de uma maneira mais simples para nós hoje. Isso aqui é uma citação de Karl Barth, talvez o maior teólogo do século XX. Todo cristão tem que andar com a Bíblia numa mão e com um jornal do dia na outra. Para quem aqui é mais novo, jornal era um papel que você comprava na banca, tá? Tinha todo dia, mas geralmente era no domingo que você comprava, que ele tinha as notícias mais importantes de tudo que estava acontecendo. Hoje você recebe notificação pelo Twitter, mas na época não tinha automático assim. Ou você assistia a Rede Globo ou você ia comprar um jornal, né? Então, a gente tem que estar antenado com as coisas que estão acontecendo e, ao mesmo tempo, saber o que as escrituras nos dizem, o que o cristianismo sempre afirmou. Né? Deixa eu dar um exemplo histórico para vocês. Talvez um exemplo mais próximo da gente seja a Reforma Protestante. Martinho Lutero e João Calvino, por exemplo, estavam sensíveis para o que estava acontecendo na época deles e deram uma resposta cristã para os problemas que eles viam que a Idade Média tinha. Né? E a gente tem que ter esse tipo de sensibilidade, esse tipo de coragem. Uma outra resposta, um pouco mais recente. Isso aqui é a Revolução Industrial, século XIX. Tá? Hoje a gente reclama, eu conheço muita gente que reclama de sindicato e movimento trabalhista, mas pouca gente sabe, os movimentos sindicais e trabalhistas surgiram dentro de contextos cristãos, tá? Com iniciativas de padres, iniciativas de pastores, né? John Wesley, que foi um fundador da Igreja Metodista, ele tinha muito ativismo com os mineiros, porque ele evangelizava os mineiros nas minas de carvão. Então pensa assim, ó, criança trabalhando em máquinas, regime de trabalho era 16 horas por dia, muitas vezes sem almoços, sem folga, só parava no domingo porque todo mundo ia para a igreja. A iniciativa de escola dominical, por exemplo, surgiu nessa época porque essas crianças que trabalhavam nas fábricas não iam para as aulas. Daí um cara criou a escola dominical, não era para ensinar a Bíblia, era para ensinar a ler e escrever, junto com a Bíblia. Era porque o domingo era o único dia que eles tinham livres. Né? Então, para vocês... Isso aqui era completamente desumano. Se essa criança perdesse um pé ou uma mão nessas máquinas e parasse de trabalhar, ela passava fome. Ela não ia mais... Não tinha INSS na época, tá? Benefício, essas coisas. E tem um detalhe também, boa parte das favelas começaram a surgir nessa época, porque a fábrica ficava na cidade. O pessoal saía do campo e formava aqueles cortes. Tem um livro do Aloysio de Azevedo, chama O Cortiço, da literatura brasileira. Os cortiços começaram a surgir quando começaram a surgir as fábricas que as pessoas criavam as favelas ao redor, né? Com todos aqueles problemas típicos de cortiço de favela, alcoolismo, abuso, essas coisas assim, que inclusive é a intenção do Aloysio de Azevedo. Teve uma resposta cristã a isso? Teve. Inclusive eu trouxe até os livrinhos aqui para vocês verem, tá? Vocês vendo que eu gosto de livro. A primeira foi de um papa
já para o português se chama O Problema da Pobreza. O título original é O Cristianismo e a Luta de Classes. Eles optaram por não usar esse termo porque ia dar problema. Normalmente dentro do espírito da época. Se nós, como cristãos, não conseguimos responder de forma adequada... Está travando o quê? Falaram que travou aqui a transmissão. Travou na parte que o Bruno falou dos livros. 2 livros, algo assim. Agora a gente tá vendo. Agora tá normal. Tá vendo? Sim. Beleza, então. Então tá. Então, só recapitulando um pouquinho. Aqui, ó. Esses são os 2 livros. São as 2 respostas cristãs ao problema que estava a Revolução Industrial do século XIX. Um católico romano e um calvinista. Olha que irônico. Os 2 dizendo pontos muito similares. Inclusive, eles afirmam coisas muito similares no livro deles. Ao mesmo tempo... Estão ouvindo? Tem uma transmissão da tela. Sim. De novo? Será que eu mexi alguma coisa? Não, tem que compartilhar a tela, eu acho. No próprio Google Meet. Como que compartilha aqui? Como é que tu fez? Ah, tá. Ele vai aparecer o seu PowerPoint. É um PDF. O PowerPoint não rolou. É isso aí. A apresentação, isso que eu quis dizer. Estão vendo agora? Agora sim. Tá, beleza. Então, deu as 2 respostas cristãs. Essa é a resposta secular, tá? 1848, Manifesto do Partido Comunista, 1917, a Revolução Russa. Qual que é o meu ponto aqui? Coisas que eu vou falar, eu vou ser bastante descritivo, tá bom? Então, eu vou descrever muito do que tem acontecido no mundo hoje, pelo menos é o que os especialistas estão dizendo. A primeira coisa, a chamada próxima cristandade. Cristandade é o termo que os historiadores dão para a formação da cultura cristã na Idade Média. Tá? Durante muito, o cristianismo surgiu no Oriente Médio, ele surgiu lá onde o pessoal está se matando, lá na Palestina e faixa de Gaza. Ele surgiu ali. Tá? É uma religião predominantemente árabe, semita, né, de raiz judaica. Se vocês lerem o Novo Testamento, a base dela é muito povo semita judaico. Com o tempo, o cristianismo saiu do Oriente Médio e migrou para a Europa. Ele foi ficando mais grego, mais romano, com o avanço dos projetos evangelísticos, e o Oriente Médio foi dominado pelos árabes. É a região do mundo hoje que tem menos cristãos. Acho que 3, 4% da população do mundo árabe é cristão, né? E com o tempo migrou para os Estados Unidos, virou o que se chama o Ocidente, entre aspas, assim. E hoje a gente tem visto uma nova mudança na migração do funcionamento da igreja. E como eu falei para você, o vento sopra onde quer, o Espírito vai para onde ele quer. Hoje nós estamos vendo o cristianismo migrar para onde? Para o sul. América Latina, África e principalmente Sudeste Asiático, principalmente China. O livro mais clássico para esse é o Próxima Cristandade, ele é de 1991, se não me engano. Tá? Essa frase já é um tanto polêmica. Já hoje, as maiores comunidades cristãs do mundo encontram-se na África e na América Latina. Isso em 1991. Se fosse hoje, ele colocaria a China. Tá?
Se quisermos ver um típico cristão contemporâneo, devemos pensar em uma mulher que vive em uma vila na Nigéria ou em uma favela brasileira. Logo, a expressão um cristão branco pode soar como um curioso oxímoro, tão pouco surpreendente quanto um budista sueco. Essas pessoas podem existir, mas está implícita uma ligeira excentricidade. Fala, mas Bruno, você é branco. Sim, eu sou branco. Mas a prevalência de cristãos no mundo hoje não é de pessoa branca. A grande maioria dos cristãos hoje é pobre, a maioria não tem curso superior, é negra ou mestiça, vive em condições de pobreza, tá? Tem muitas comunidades ainda vivendo em contexto de perseguição religiosa. As igrejas, por exemplo, da China são clandestinas. Tem a igreja oficial. A igreja oficial na China, por exemplo, o pastor monta o sermão, ele tem que mandar para o centro de controle lá, que eles vão cortar metade do sermão, daí ele pode falar. Porque ele não pode falar nada que contraria os ideias do regime. Ainda é assim. Coreia do Norte é um regime declaradamente ateu, não pode ter qualquer gosto de religião, você só pode adorar não lembro o nome do cara lá, mas ainda é uma religião fortemente perseguida. É a religião com a maior perseguição religiosa que existe no mundo hoje. Tá? Então, se hoje nós somos aqui, maioria branca no Brasil, classe média e tal, a gente é uma exceção dentro do cristianismo. Isso é estatístico, tá? Não sou eu falando, isso é dado estatístico mesmo. Tá? E a grande maioria das pessoas é pobre. Né? Você entra em favelas, por exemplo, como eu já tive que participar de projeto social em favela, tem vários grupos de pessoas lá. Uma grande maioria, uma grande parcela, tipo, traficante envolvido com tráfico e outra parcela evangélica. Um bando de crente. E, assim, outra coisa característica. A grande massa de evangélicos no mundo hoje não é reformada. É pentecostal. Você vai em uma comunidade ribeirinha no Acre. Sim, o Acre existe. Tá? Tem dinossauros por lá. E seringueiros. A Marina Silva mora lá. Tem uma Assembleia de Deus na comunidade ribeirinha. Mas Deus é amor, né? Tem, né? E é engraçado, por exemplo, igreja anglicana. O que vocês pensam quando você fala igreja anglicana? Você pensa na rainha da Inglaterra, né? A igreja do C.S. Lewis, aquela coisa formal. O país com a maior comunidade anglicana do mundo hoje é a Nigéria. Se vocês botarem Igreja Anglicana da Nigéria no Google, vocês vão ver um bando de pastor nigeriano com umas roupas que parecem o Papa, que são extremamente sacramentais e litúrgicos, são extremamente formais, e pentecostal. São todos pentecostais. É uma igreja diferente, assim. Então, isso é o futuro, né? Olha alguns dados para você ver. Isso aqui é uma pesquisa da Pew Research Center's Forum on Religions in Public Life, tá? Ela já está um tanto desatualizada porque ela é de 2011, ainda não surgiu a nova versão. Presta atenção nisso. Em 1910, 66% dos cristãos estavam na Europa. Hoje, só 25% está. E aqui, cristão, ele conta católico, romano, ortodoxo e tal, e é basicamente, eles consideram quem? Quem se autodenomina. Né? Inclui um monte de gente que não necessariamente é o que a gente chama de nascer de novo, entendeu? Olha a América do Norte, ainda se mantém bastante, o continente americano ainda se mantém bastante cristão, e a África e o Sudeste Asiático aumentou. Hoje mudou, a gente não tem muitos dados sobre como são os cristãos na China. Supõe-se que sejam alguns milhões, né? Mas a gente não tem muito dado de como está a situação lá. Do Oriente Médio também a gente não tem tanta informação. Mas está mudando, está migrando para o sul. Né? Está se tornando mais pentecostal e tem migrado mais para o sul. Então, esse é o futuro. Né? O Brasil foi evangelizado por caras vindo da Europa e vindo dos Estados Unidos. Hoje nós estamos mandando missionários para lá. Está mandando missionário para a Espanha, está mandando missionário para a Inglaterra, porque lá está morrendo, a igreja está virando boteco. Literalmente, biblioteca. Outra coisa curiosa também, isso é um pouco do legado da Reforma Protestante, quando deu a Reforma, os reformadores, alguns deles se apoiaram no apoio dos príncipes e nobres da época. Então, se o príncipe adotava, por exemplo, o luteranismo, todo mundo do território dele tinha que ser luterano. E aí virou uma chacina na Europa, né? Você mora aqui, você não é luterano, você morre.
Hoje, em muitos lugares da Europa, a igreja é estatal, o pastor é funcionário público. Né? Pastor é funcionário público. É muito engraçado, porque tem relatos assim, tipo, você passa lá na igreja, tem uma placa. Isso eu vi um missionário relatando para mim. Procura-se um pastor que seja crente. Porque o pastor é formado em teologia, mas ele não acredita. Né? Isso é comum. Tá? O Kuyper, que eu citei, que hoje é bem famoso nos meios calvinistas e tal. Kuyper se formou em teologia e não era cristão. Ele foi pastor de uma paróquia durante muitos anos. Lá eles têm paróquia ainda, paróquias protestantes. A congregação não gostou dele, porque viu que ele não era crente, e orou anos para ele se converter. E se converter depois, né? É bem interessante. Um outro ponto interessante, já falei para vocês, está migrando para o sul, tá? Um outro ponto interessante também, chama-se deísmo terapêutico e moralista. Alguém já ouviu essa expressão aqui? Esse é Christian Smith. Vocês não ouviram falar dele? É uma pena. Christian Smith é sociólogo formado em Harvard. Hoje ele é professor da Universidade de Notre Dame. E ele talvez seja o maior cristão hoje que faz diálogo com ciências sociais. Ele faz pesquisas de ponta extremamente reconhecidas nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Ele dá palestra em Yale e é crente. Tá? E ele pesquisa muito vida religiosa. Então ele tem 2 trabalhos muito famosos. Um é o Soul Searching e o outro é o Souls in Transition. Tá? O Soul Searching, ele pesquisou a vida espiritual dos adolescentes nos Estados Unidos. E o Souls in Transition é dos jovens adultos. Abre parênteses, a pesquisa atual dele é sobre jovens que cresceram na igreja e perderam a fé. Ele está pesquisando isso e vai lançar um livro agora em julho sobre esse tema. Se vocês manjam de inglês, vocês podem pesquisar, que tem palestra sobre isso no YouTube dele. Tá? O que ele percebeu? Que o cristianismo acabou se tornando um fator muito mais cultural do que necessariamente uma convicção pessoal ou uma transformação íntima, do que um novo nascimento. E que a fé que é professada, assumida por esses jovens, tem muito pouco a ver com a fé tradicional ou com as confissões de fé típicas, ou o que normalmente a gente entende por conversão ou novo nascimento. Ele criou um termo para descrever isso, que ele foi lá no Soul Searching, tá? Esses livros não tem em português, gente, não sei porque nunca traduziram isso, que é o deísmo terapêutico moralista. Deísmo é a ideia de que existe um Deus, uma força ou alguma coisa do tipo, tá? Não necessariamente. O deísmo, ele diz que não necessariamente precisa ser um agente pessoal. Pode ser a força. O budismo tradicional não tem nem divindade. O budismo original de Buda é uma filosofia e não chega nem a ser uma religião. Eles têm as meditações e tal, mas eles foi depois. Foi bem depois. Você estudar a história do budismo é bem interessante. Começa como um grupo de filósofos que eles querem ter desapego ao mundo material e transcender, o que eles chamam de nirvana. E posteriormente, quando vai para o povão, daí o povão começa a pegar os deuses que já existiam e transformar. E daí Buda virou uma divindade. Mas quando eles estão eles lá, eles vão fazer suas preces, suas orações, que você não fala, mas para Sim. É muito engraçado. Se você vê um budista original lá do Tibete, ele vem para o Brasil e ele vê os budismos daqui, ele entra em desespero. Isso não tem nada a ver com o que a gente aprende lá. Né? Mas o deísmo é a ideia de que não existe um agente pessoal. Deus criou o mundo, deu corda e deixou rodar. Ele não necessariamente atua ou intervém no mundo. Terapêutico aqui, eu sou psicólogo por formação, dá uma explicação. Terapêutico aqui, ele quer dizer que a ideia de que o objetivo da religião é promover bem-estar. É você se sentir bem. É Deus curar sua autoestima. Né? Você bota aquelas pregações, eu não vou citar o nome, mas vocês vão saber de quem eu estou falando, que você bota aqueles jogos de luz, aquele pregador que chora, não sei o que, para você se sentir bem e amado. Essa moda de teologia coaching hoje em dia. Eu não citei nomes, não, tá?
E moralista porque ele é justamente o oposto da reforma protestante. Ele vai dizer que salvação depende de você ser bonzinho e legal. Né? Você ser bonzinho e legal. Então, aos 5 pontos do deísmo terapêutico e moralista. Existe um Deus que criou e ordenou o mundo e vigia a vida humana na Terra. É o cara lá de cima. Vocês conhecem a expressão da Xuxa. Existe uma pessoa chamada Xuxa, tá? Ela está desaparecida. 2. Deus quer que as pessoas sejam boas, do bem, justos uns aos outros, como ensinada na Bíblia e pela maioria das religiões mundiais. Ó, já deu treta aqui, né? 3. O objetivo central da vida é ser feliz e se sentir bem sobre si mesmo, né? 4. Deus não precisa estar particularmente envolvido na vida, exceto quando Deus é necessário para resolver um problema, né? E 5, pessoas boas vão para o céu quando morrem. Então, o que ele falou? Isso aqui é o que está impregnado na maior parte das igrejas e é o que boa parte dos cristãos acreditam. Tem um teólogo chamado Michael Horton. Ele descreveu isso aqui como um cristianismo sem Cristo. Não tem pecado, não tem arrependimento, não tem salvação, não tem transformação de vida. Né? A pregação, em geral, é uma sessão coaching de técnicas do que você tem que fazer para ser bem-sucedido e feliz, e para sua vida dar certo, para o seu casamento ser restaurado, e como cuidar de filhos. Não que isso seja ruim, isso é bom, mas não tem Cristo. Não tem chamado ao arrependimento, não tem chamado a uma transformação de vida. Né? Algumas vezes isso daqui deixa de ser tão terapêutico e ele se confunde com algumas lutas por causas de justiça social. Por exemplo, isso às vezes você vê, que não são lutas ruins, são lutas boas. Como eu falei, a gente tem, como cristão, tem que estar sensível aos dilemas da época. Mas às vezes as pessoas confundem abraçar certas pautas políticas e de justiça com ser cristão. Né? E se esquece justamente do papel da pregação, do papel do arrependimento. E teve algumas reações a isso. Isso aqui, cara, eu sou velho de igreja. Isso aqui é para mainstream. Isso é muito comum dentro do contexto de igreja. E teve reações a isso. A mais famosa é essa aqui. Jovens incansáveis e reformados. Tá? Eu fui parte dessa onda. Tá? Que é o que o pessoal chama de o novo calvinismo. A primeira vez que ele foi descrito foi num artigo... Foi descrito, parece coisa de antropólogo, né? Foi em 2006, num artigo da Christianity Today. Em 2008 saiu o livro. E em 2009 ele foi eleito pela revista Times como uma das 10 ideias que estavam transformando o mundo. Tá? O que é esse novo calvinismo? É uma reação da igreja a todo esse deísmo terapêutico que estava rolando. E também uma reação a um outro movimento que existia na época. Quem aqui é mais velho do que 25 anos talvez conheça, que era a Igreja Emergente. Não sei se vocês já ouviram falar do que é a Igreja Emergente. Brian McLaren, coisas do tipo. A Igreja Emergente era um movimento que ele queria dialogar com a cultura pós-moderna. Então, eles queriam... Ele teve iniciativas muito legais, mas eles relativizaram muita coisa. Então, por exemplo, uma igreja emergente típica não teria isso aqui. A gente faria uma roda, não seria uma aula, seriam trocas de experiência. Daí a gente não sentaria em cadeiras, a gente sentaria em puff. Né? O nosso louvor a gente tocaria de Avan, né? Que tinha algumas igrejas que faziam isso, o culto de jovens era no bar, cara. Seria o sonho de alguns. Né? E daí, assim, era uma tentativa de contextualização, mas era muito estranho. Era um pastor que chegava e falava: eu tenho dúvida se Jesus nasceu de uma virgem, eu tenho dúvida se ele ressuscitou mesmo dos mortos. Cara, e daí relativizou demais. Teve iniciativas muito legais dentro da Igreja Emergente, de adaptação para a cultura contemporânea, mas teve alguns extremos. E esse movimento da igreja mais calvinista foi uma reação a isso. O pessoal falou: a gente quer uma coisa mais sólida, mais embasada, algo mais consistente, né? E foram buscar, como evangélicos, foram buscar na raiz da origem do evangelicalismo, que é a reforma protestante. Tá? Alguns, inclusive, migraram não para a reforma em si, mas para o movimento calvinista do século XVII, que é o movimento puritano. Tá? Pregação chocante do Paul Washer. Já viram? Foi o que bombou na época.
Eu sei porque eu peguei isso. Inclusive, a primeira vez que eu assisti essa pregação, eu fiquei morrendo de raiva. Falei, que cara chato. Cara arrogante, né? O que o cara tá falando, então? Mas foi uma grande transformação. Foi um grupo de pessoas que eles revisitavam doutrinas antigas, doutrinas muito fundamentais, de uma maneira nova. Você tinha figuras que até então ninguém conhecia, mas que hoje é meio assim, tipo John Piper. Um calvinista, um velhinho fofinho, que ia lá falar que estava tudo predestinado, chorando de emoção, quanto ele queria se entregar na glória de Deus. Eu falei, que isso? Isso não existia. Foi completamente novo. Pregadores que enfatizavam coisas tipo doutrina do pecado, arrependimento, isso não tinha. Né? E a coisa se consolidou, foi um impacto, afetou muitas igrejas, foi uma migração muito grande de gente, inclusive para a igreja presbiteriana, né? Mexeu muito nos pentecostais, porque o pentecostalismo no Brasil ele tem uma tradição de ser anti-intelectual. Então, pessoas que têm uma pegada mais nerd, mais intelectual, quando encontraram com isso, ficaram deslumbradas. Né? Então, por exemplo, só para ilustrar isso aqui, isso tudo veio depois do novo calvinismo. O Voltemos ao Evangelho surgiu nessa época. Coalizão, The Gospel Coalition, foi fundado pelo D.A. Carson e pelo Tim Keller. Tá? A editora Monergismo, que hoje vende livro que todo mundo gosta aí, a editora Monergismo era um blog que o Felipe Sabino traduzia mal e porcamente alguns textos em inglês. Eu sei porque eu acompanhava, foi a primeira vez que eu descobri que existiam as Confissões de Agostinho. Tá? Eu sou velho, tá? Eu sou Desiring God, do John Piper. O Iago Martins era um moleque que arrumava treta no YouTube e no blog dele, né? Hoje ele tem todo um ministério, tem vários canais, tem review. Muita gente surgiu disso. Tá? Muita gente ganhou notoriedade a partir disso. Foi uma renovação dentro da igreja. Isso é reconhecido. Tá? O Ministério Fiel já existia, mas ele se fortaleceu. E eu peguei duas figuras principais no movimento. Tem outras, tá? O John Piper e o Tim Keller, porque mesmo sendo figuras de referência no movimento, eles são muito diferentes na sua proposta teológica, no seu entendimento da igreja, no seu entendimento da missão. Eles são bastante diferentes, mas os dois são ligados a esse novo calvinismo. Tá? Existem indicativos de que o movimento está começando a perder força. Tá? Isso acontece, isso faz parte do movimento da história da igreja, dá algumas renovações, depois a coisa se consolida em instituições, ele dá uma baixada. Isso é normal, sempre foi assim. O mais legal, para mim, são as reações, porque como o calvinismo se consolidou, e calvinista normalmente é chato, tá? O pessoal fala da história da fase da jaula. Fase da jaula é quando aquele jovem que viveu pentecostal, daí ele descobre que tem calvinismo. Daí ele vira calvinista e ele fica um evangelista do calvinismo. Né? E ele vira um porre, porque ele briga com o pastor. Eu fui assim. Tá, eu fui assim. O pessoal briga com todo mundo. Acho que é eu não lembro se era o James K. Smith ou o Michael Horton que disse que toda pessoa nessa fase ele tinha que ser trancado numa gaiola com uma Bíblia e uma foto do John Wesley na parede, porque o John Wesley era arminiano. Ele falou que quando ele parar de tacar a Bíblia na foto do John Wesley e baixar um pouco a bola dele, daí ele pode ser solto da jaula. Então teve essa fase. O que aconteceu hoje é que, por causa desse tipo de militância, muita treta online, as outras tradições evangélicas se mobilizaram e se organizaram. Então, hoje, por exemplo, os arminianos, pessoal de tradição mais metodista, por exemplo, já têm suas próprias editoras e já estão produzindo material teológico diferenciado. Os pentecostais também têm a editora Carisma, segundo se ficar curiosidade, é uma editora que traduz livros pentecostais de teor acadêmico. Então, você vai pegar para Roger Strondas e Son Storm. São teólogos pentecostais, eles não são calvinistas, são assembleanos que escrevem livros de teor acadêmico, com exegese e tal, sobre evangelho, né? Sobre o livro de Lucas e tal. Então, isso é interessante. Deu-se uma diversificada dentro do movimento evangélico. E isso leva a uma outra reação. Esse aqui é mais polêmico. Esse é o Peter Leithart, ele é uma das minhas grandes inspirações teológicas, tá? Ele é uma das minhas fontes encobertas, tipo aquele cara que você está sempre lendo, tirando ideia dele. Eu recomendo que leiam ele, super recomendo. Ele é reformado, calvinista e tal. Mas ele é uma pessoa um tanto polêmica em alguns posicionamentos dele.
esse livro, The End of Protestantism, está aqui, tá? O Fim do Protestantismo. O título é mais polêmico do que o conteúdo. Ele não vai dizer que o protestantismo vai acabar, não é isso que ele diz no livro, tá? O que ele quer dizer? Ele diz que é o chamado legado indesejado da reforma, ou o legado não pretendido da reforma protestante. Os reformadores, originalmente, não queriam romper a igreja, eles não queriam dividir a igreja, eles queriam reformar a igreja. A igreja católica excomungou eles. O que aconteceu? Eles não conseguiram unidade entre si. Eles não conseguiram, digamos assim, criar uma coesão dentro dos próprios reformados e luteranos. Foi tendo divisão. Hoje nós temos 30 mil denominações evangélicas protestantes, aproximadamente, no mundo. Se eu não gostei da pregação do pastor Juarez, eu saio daqui, levo 15 caras, alugo um galpão, boto umas cadeiras de plástico e abro uma igreja. Tá, hoje isso é assim. Eu não vou nem pagar imposto, inclusive. Então, o que ele está dizendo? Qual que é a preocupação do Leithart aqui? Surgiram milhares de denominações. Hoje a coisa está um pouco melhor, mas quando surgiram as denominações, era um banho de sangue, né? A luta por denominações era uma luta genuína. Eles estavam disputando qual era a verdade sobre o evangelho e qual era a verdade sobre as escrituras. As brigas da reforma eram uma briga sobre o que era a verdade. Hoje, muitas vezes, não é mais uma briga sobre o que é verdade. É uma briga sobre identidade denominacional. A minha denominação é melhor que a tua, né? Às vezes é mais uma coisa assim. E o que ele diz é que esse modelo denominacional está enfraquecendo. Hoje, 30 anos atrás isso não existia. Hoje, as pessoas transitam com mais facilidade entre denominações. Antigamente isso não acontecia. Você consegue migrar de uma batista para uma presbiteriana, de uma pentecostal para uma batista. Você consegue fazer esse tipo de trânsito. Antes não acontecia. Você faz adequações na sua teologia, você discorda de algumas coisas na igreja onde você congrega, mas você não treta com o pastor, nem leva metade da minha empresa embora, né? Eu tenho um grupo de amigos muito íntimos, tá? Eles devem até estar assistindo aí, que a gente se reúne direto, conversa e tal, e eu sou presbiteriano, tenho um metodista, tenho um pentecostal, tenho luterano. Aí a gente senta, conversa, troca ideia, ora um pelos outros, conversa sobre teologia, sem perder os nossos distintivos teológicos e denominacionais. A gente não se mata, a gente não precisa. Hoje isso está acontecendo. Algumas pessoas chamam isso de catolicidade. É respeitar a diversidade de visões que existe dentro do reino de Deus. O Leithart é bem ambicioso. Ele diz que um dia isso vai acontecer até com católicos e com ortodoxos, né? Aí é um pouco mais controverso, né? Tipo, aí é mais a visão dele. Mas o que ele diz é que realmente as ideias de denominações hoje têm perdido força. Hoje você cria esses congressos teológicos, não vai gente só de uma denominação, vai gente de todo tipo, né? E abre parênteses, atividade missionária. Você tem, às vezes, diversidade denominacional, tem que fazer atividade missionária conjunta, né? Porque daí junta um monte de tradição diferente, o pessoal tem que pensar outros tipos de estratégia, né? Um outro exemplo, já estou acabando, gente, tá? Uma fé antigo-futura. Um fenômeno que é mais recente e que tem acontecido com uma certa frequência também são pessoas que, assim como o movimento dos calvinistas buscou no passado, na ideia da reforma protestante, ideais para você viver hoje, tem pessoas que estão indo mais a fundo, mais antigo. Vai para a Idade Média, vai para a patrística e coisas do tipo. Algumas pessoas, inclusive, nessa busca, e isso é um fenômeno recente, mas que tem sido forte, de conversões de evangélicos e protestantes para o catolicismo. Eu tenho 3 amigos que se converteram, eram presbiterianos e hoje são católicos romanos. Tá? Figuras de nome. O Christian Smith, que eu falei para vocês, se converteu ao catolicismo. Tá? Scott Hahn, que era um pastor presbiteriano, hoje é católico romano. Você vê vários livros de teologia sobre o catolicismo romano. O Rod Dreher, que era batista e hoje é ortodoxo grego. O Francis Beckwith, que era filósofo, que talvez tenha o melhor livro contra o aborto já escrito, só tem em inglês, que foi presidente da Associação Evangélica Americana, hoje é católico.
O que está acontecendo? Só para vocês entenderem. Assim como aquele deísmo terapêutico e moralista tornou a igreja muito mole, muito sensível, muito fofinha e coisas do tipo, algumas pessoas querem um tipo de sobriedade. Nós, protestantes, por tradição, tendemos a ser mais racionalistas, uma ênfase muito forte na pregação, no entendimento da mensagem, no entendimento da palavra. Algumas pessoas têm outros tipos de sensibilidade, não que elas neguem a racionalidade. Sensibilidades, por exemplo, um culto mais bonito, uma estética de culto mais bonita, uma sensibilidade visual, né? E esse pessoal acaba se interessando, por exemplo, pela estética de um culto de uma igreja ortodoxa ou de uma igreja católica. Ou ele acaba se interessando porque, por exemplo, a igreja católica, pelos problemas que tenha, ela tem uma unidade institucional que a gente que é evangélico não tem. Ela tem uma unidade doutrinária que a gente que é evangélico não tem. A igreja católica você bota um frade franciscano, um teólogo da libertação, um monge beneditino e um monge dominicano, eles são completamente diferentes em suas perspectivas, mas eles se submetem ao mesmo doutrina, eles se submetem às mesmas autoridades. Esse tipo de unidade institucional, para a gente que é evangélico, não tem. A igreja presbiteriana tem um modelo um pouco mais sóbrio, mas para muitas denominações aí, isso não existe. E esse negócio de, por exemplo, nós temos uma tradição muito antiga, nós somos uma igreja de muitas histórias, nós temos muitos personagens que sempre participaram conosco, né? Nós temos um legado, né? Uma coisa que eu vejo, que eu já conversei com um amigo, que isso é reconhecido, que ele cita assim, a igreja, ele falando da igreja católica, ela não tem compromisso em se adaptar ao mundo, ela é firme nas suas posições, ela é firme nas suas tradições, né? Enquanto a gente que é evangélico é super flexível para tudo, né? Relativista demais. Então, isso tenha feito muitas pessoas migrarem, passar por esses tipos de conversão. Alguns exemplos disso: interesse em disciplinas espirituais, por práticas monásticas, ou por interesse renovado por liturgia, que é uma coisa que tem acontecido. O que eu quero dizer é o seguinte: esses interesses não são necessariamente ruins. Eu só não acho que você precisa deixar de ser evangélico, ou precisa deixar de ser protestante, calvinista, ou o que for, para abraçar essas coisas. Só que como você dá uma peneirada, você filtra tudo que você acompanha. Tá? Um grande estudioso de tudo isso que aconteceu, foi o primeiro cara que começou a descrever isso, foi o Robert Weber. Tá? Em 1980 e pouquinho, acho que 83, ele escreveu um livro, Os Evangélicos no Tribunal da Cantuária, que ele começou a observar migrações de pessoas evangélicas para o anglicanismo. A modinha mais recente é evangélico virar anglicano, tá? Que é o que o pessoal chama de essa virada litúrgica. Prestem atenção, ainda é bastante inexpressivo, mas tem acontecido com uma certa força. O pessoal querer resgatar elementos litúrgicos mais antigos, né? Vela no culto, recitação do credo, né? Veste talar, gola clerical, né? Pessoalmente, eu falo pela minha experiência pessoal, eu acho esteticamente muito bonito. É uma coisa que eu tenho atração por isso. Se vocês entrarem no meu Instagram, você vê que eu vivo cheio de fotos dos negócios assim, né? Apesar disso, tem os seus excessos. Tem excessos bem drásticos, assim. Mas são movimentos que são interessantes, que têm acontecido. O que eles estão indicando? As pessoas querem uma profundidade maior do que o evangelicalismo raso, do deísmo terapêutico e moralista está fornecendo. Elas querem uma profundidade maior. Elas querem um aprofundamento bíblico maior. E o que eu acho mais importante, as pessoas hoje querem fazer parte de uma história que é maior do que elas mesmas. Então, quando você entra na igreja católica, a sensação que esse é o que o pessoal descreve. Eu faço parte de uma igreja que tem 2000 anos de tradição. Não é só eles que têm 2000 anos de tradição, a gente também tem 2000 anos de tradição, tá? A igreja começou em Pentecostes. Mas vocês entendem o argumento deles. Estou fazendo parte de uma história muito maior. Eu faço parte de um legado muito mais antigo que em 2000 anos se mantém sólido. Né?
Então, esse tipo de demanda que a gente precisa estar atento. Você pode não concordar com as respostas que são dadas, mas esse tipo de demanda a gente precisa perceber. Alguns movimentos curiosos que têm surgido. O lecionário, por exemplo, não sei se vocês acompanham, eu sigo o lecionário. O lecionário incorporou o calendário litúrgico. O calendário litúrgico é uma adaptação do calendário, que tem uma rotina de culto devocional para todos os dias. É o seguinte. Tá? Ele não é pretensões doutrinárias extremas, é só um modelo devocional litúrgico. Né? E daí ele, por exemplo, ele tem, por exemplo, estilos de... Vai chegar perto da Páscoa. 2 semanas antes da Páscoa, ele começa a direcionar todas as meditações e leituras para se focar na Páscoa. Vai chegar o Pentecostes, ele começa a direcionar no período de Pentecostes todas as leituras bíblicas voltadas para isso. Né? A ideia do calendário litúrgico qual que é? Nós somos muito presos ao calendário da nossa cultura. Então, pelo menos tendo uma versão diferente do calendário, você vai direcionar suas meditações e sua rotina para algo que não é os ídolos da nossa cultura, mas é a nossa fé cristã. Eu conheço o cara que criou, que é o Daniel Vieira, lá de Goiás. Eu conheci ele pessoalmente. Um outro grupo curioso, sabe? Vocês estão vendo esses monges aí? É a comunidade Taizé. São monges protestantes. São monges protestantes. Fica lá na França. Vocês podem ir se quiser. Você pode ficar um período lá, se você quiser. Chama a gente do mundo inteiro de pentecostal a reformado. Eles são teologicamente evangélicos conservadores, tá? São evangélicos, não são católicos, não são nada do tipo. Mas eles propõem... Algumas pessoas são monásticas lá mesmo, tá? Mas a proposta deles é uma renovação espiritual. Então, por exemplo, se você quer pegar um ano sabático da tua vida e você tem grana e tempo para poder fazer isso, se quiser passar um período lá, dá para fazer. Já vou correr. Um outro movimento que eu falo, que depois, se alguém quiser perguntar, eu falo, que é o Spiritual Friendship, tá? Alguns livros que vão um pouco nessa linha, mais adaptados para o movimento evangélico. Liturgia do Ordinário, da T.C. Warren. Tá? Vai ser mais um livro dela agora em português, para The Pilgrim. Ela vai pegar essas ideias de liturgia e tal e aplicar para a nossa vida diária. O livro é uma maravilha. Leiam. Só leiam. Só leiam. Você é aquilo que ama, do James K. Smith, ele incorpora esse tipo de coisa também. Esse livro do Wilfred Bevins, que eu conheço, é a melhor introdução a tudo o que está acontecendo no movimento, e ele faz entrevistas com pessoas dos diferentes grupos. Tá? E o desafio final. Novamente, Christopher Dawson. A fé na possibilidade da ação divina é o fundamento do pensamento cristão. Acreditamos que para cada nova necessidade é uma resposta da graça divina e que cada crise histórica, que é uma crise do destino humano, é alcançada por uma nova efusão do Espírito. A tarefa da igreja e a tarefa de cada cristão individual é preparar os caminhos para tal ação divina, abrir as janelas da mente humana e remover os véus de ignorância e de egoísmo que mantêm a humanidade adormecida. Então, o desafio que a gente tem hoje não é abraçar tudo que está surgindo, acriticamente, mas a gente ter sensibilidade do que as pessoas estão buscando e conseguir dar as respostas bíblicas para isso. Ok? A gente já estourou o nosso tempo, o culto das 10 já começou. Se quiserem, podem ir, mas eu vou abrir espaço para o pessoal fazer 1 ou 2 perguntas ou 1 ou 2 comentários. O pessoal online também, tá? Porque a gente teve alguns atrasos para começar, teve alguns imprevistos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Só fala que se alguém quiser tirar dúvida online, é só abrir o áudio, porque a gente não consegue ler. Só abre o áudio, por favor, quem quiser fazer pergunta, porque senão a gente não consegue ler aqui. Bruno, eu só coloquei aqui um livro, que é muito bom também, e que tem a ver com esse assunto dos segmentos do cristianismo, que é o livro Igreja Sinfônica, que foi escrito por vários autores e foi organizado pelo Pedro Dutti, né? É um livro muito necessário, assim, pra gente entender essa unidade dos cristãos e também acaba analisando um pouco, né, dessas várias ideias diferentes que estão dentro do cristianismo. Então, só uma recomendação. Sim, e é legal da Igreja Sinfônica que ele é escrito por brasileiros, né? Então, ele é muito aplicado à nossa própria realidade. Tá? A gente costuma importar enlatados. Tá? A dinâmica é sempre a mesma. Algum pensador biruta pensa isso na Europa, isso vai para os Estados Unidos, dá uma piorada, e daí vem para cá. Tá? Normalmente é assim.
Mas esse livro é interessante porque ele realmente traz a perspectiva dos brasileiros, tá? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Para quem ficou curioso, esse spiritual friendship, um dos grandes dilemas que a igreja enfrenta hoje é o movimento LGBT, as novas expressões de sexualidade. Esse spiritual friendship do Wesley Hill é um movimento criado por pessoas que lutam com esses tipos de questões de diversas formas, todos os tipos possíveis, e que elas perceberam que a maior dificuldade de qualquer pessoa, por exemplo, um homoafetivo, em lidar na igreja, é vínculo, é amizade, é profundidade. Então, eles criaram comunidades de amizade própria. Então, tem famílias que adotam a pessoa para poder viver junto com eles, para poder caminhar, para poder ele ter vínculo de família. Porque eles às vezes são homossexuais celibatários, por exemplo, né? Wesley Hill é um exemplo disso, Sam Alberry é um exemplo disso, tá? Então, esse é um movimento que tem começado a vir para o Brasil, né? Uma autora que também é pela Monergismo, mas vocês podem ler de graça no Kingdom Unlimited, é a Rosaria Butterfield. Ela foi casada com outra mulher por 20 anos. E hoje ela é evangélica. Né? Eu li um livro sobre isso, que é a Garota Gay Bom Deus. Ótimo. Esse é bom também, da Jake Perry. A gente tem uma crise aí a gente afasta todas essas coisas, essas situações, esses grupos de pessoas, não sabe como trazer para perto. Eu acho que a gente tem que saber assim. Sim. Não, é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. Tá? Então, a Jake Perry, a Rosaria Butterfield, o livro dela se chama Pensamentos Perdidos de uma Convertida Improvável, alguma coisa assim. Se você procurar na Amazon, tem no Kingdom Unlimited, você pode ler de graça. Tá? E uma das coisas que ela mais fala é justamente isso. Ela falou, quem é de fora não faz ideia do senso de família que os movimentos de LGBT, os movimentos identitários têm. Né? E a pessoa, quando se converte, às vezes ela se converteu de verdade, mas ela não encontra mais isso. Então, o movimento da amizade espiritual vai nessa linha. Eles são bastante litúrgicos. Então, um senso de estética diferenciado. Então. Mais algum comentário, gente? Senão eu vou liberar todo mundo. Ok? Você quer encerrar? Pode sair. Então, gente, eu vou só dar tchau para todo mundo, vou fazer uma última oração e liberar o pessoal para poder assistir o culto aqui, que já está começando, que eu estou ouvindo aqui. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa palavra. Nos dá discernimento, Pai. A gente não precisa aceitar o espírito da nossa época, a gente não precisa aceitar todos os dilemas da nossa época, mas a gente, como cristão, precisa ter sensibilidade para ouvir tanto o Espírito Santo quanto as demandas do mundo que a gente está vivendo. A gente precisa ter sabedoria para dar as respostas adequadas. Que o Senhor nos dê discernimento para isso, que o Senhor nos dê um coração aberto para isso, que o Senhor nos dê um coração constrangido a ir aonde o Senhor quiser nos levar, Pai, ter essa sensibilidade para ouvir o Teu Espírito Santo. No nome de Jesus é que eu quero orar, no nome de Jesus é que eu quero agradecer. Amém. 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 Como que sai aqui? Tchau, Muita gente. Gente. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.